hoje a gente vai falar sobre informação, né, nas duas abordagens, na abordagem do Ronald Fisher e a abordagem do Claude Shannon. O Ronald Fisher é velho conhecido nosso aqui, a gente já viu muitas coisas dele na estatística, né, o pai do teste de hipótese, criou essa estatística F, que usa em ANOVA e tal, a nova regressão, e o Claude Shannon, ele veio com uma abordagem diferente e que tem muito a ver com o jeito que computadores funcionam, né? Então é um dos pais da computação também. Ele definiu aspectos importantes de como trabalhar com informação nesses sistemas eletrônicos, né? E cada um deles tem seus monstros, o jeito de calcular a informação, né? Então, com seus monstros, com logs, probabilidades e tal. E vamos olhar esse primeiro, que é o do Ronald Fisher, né? Que foi a abordagem inicial, que é a abordagem que eu uso no meu trabalho, né? no meu projeto de pesquisa, que eu tenho trabalhado recentemente, né? Eu trabalho com localização de som, né? Então, o que é... sou professor aqui da neurociência, né? Então, trabalho com audição. Mas com esse aspecto específico, que é a localização, né? Onde no espaço, como é que é a sua percepção espacial, né? A partir dos sons, né? Então, onde que esse som está localizado, né? Então aqui, só dando uma introduçãozinha, tem um falante, né? Dando um clique, né? Tem um cara sentado numa cadeira, no centro de uma sala, aí tem um monte de falante em volta dele, né? E se o som vem do 15 graus à esquerda, menos 15 graus aqui, né? Então vem desse azimuth, né? No plano horizontal, ele vem de menos 15 graus, ele vem de 15 graus à esquerda, menos 15 graus é a anotação que eu uso, tá? E eu gravo o som que chega na orelha deles, né? Eu boto um microfone na orelha deles e pego como que esse clique gerado aqui é captado na orelha esquerda e na orelha direita. O que eu vejo é que tem uma diferencinha de volume, né? Que define isso aqui, o ILD, então diferença de volume interaural, e tem um outro aspecto, que é o ITD, né? Então a diferença de tempo interaural, ITD. Isso aí e o ITD é a pista principal para localizar sons de baixa frequência, né? Então, se você está tentando localizar um som grave, você vai usar essencialmente diferenças de tempo, né? Os diferencinhas de tempo em que o som chega na sua orelha direita e esquerda, tá? E a gente consegue localizar som porque localizar som usando essa pista ITD, porque o ITD carrega informação sobre a posição, carrega informação sobre o azimuth, né? Tem uma função que relaciona as posições, aqui então menos 90 é esquerda total, mais 90 é direita total, 0 é na frente, né? E então tem uma função que associa os valores de posição com os valores de ITD, né? Então, escutando o seu som de ITD, escutando o seu ITD, né? Escutando o seu som, você computa o seu ITD e faz uma inferência, né, sobre em que azimuth aquele som está, né? E essa é a função, né? Ela parece uma sigmoide aqui, né? Ela é mais inclinada no zero e ela é menos inclinada, né? Ela é mais plana no menos 90 e mais 90, né? Mais na periferia. E é interessante que essa relação de inclinações, de certa forma, está relacionada com a capacidade de perceber mudança, a resolução que a gente tem para perceber alteração, alteração na posição, né? Então, se um som está na frente, ele precisa uma pequena mudancinha resulta numa detecção. Fala, olha, foi para a esquerda, foi para a direita. O experimento foi feito assim, né? O experimento clássico, que eles colocavam o som num falante e apresentava, né? Pu, né? Era um tom de baixa frequência, né? Então é desses que principalmente o ITD que importa, e apresenta esse tom, tu, aí por 1 segundo, daí dava 1 segundo de pausa. Nesse 1 segundo de pausa, o experimentador pegava nessa vareta aqui e mudava a posição do falante para a esquerda ou para a direita. E daí o voluntário
E depois apresentava o som de novo, numa segunda posição. De novo, né? E daí a pessoa tinha que falar, mudou para a direita ou mudou para a esquerda. E o que eles viam? Que na frente as mudanças podiam ser mínimas e o cara já percebia. Já na periferia, perto do 90 lá, tem que mudar muito para perceber a mudança. Né? E a lógica que poxa, você tem mais informação na frente, porque essa inclinação é mais alta. Né? Então, uma pequena mudança, uma mudança de 15 graus aqui resulta numa mudança de, sei lá, 150 microsegundos, mais ou menos. Ao passo que aqui na periferia, uma mudança de 15 graus dá uma mudança de 5 microsegundos, dá pouco. Né? Então faz sentido você ter essa mudança. Né? Só que essa mudança vai além. Né? Se você coloca uma diferencinha se você põe 15 microsegundos na frente, você muda 15 microsegundos na frente, a pessoa percebe. Coloca 15 microsegundos na periferia, a pessoa não percebe. Então vai além disso. Então é uma questão, essa questão de resolução não é puramente espacial, é também na pista. Né? Então, mas de certa forma se relaciona com a quantidade de informação que tem em cada posição. Né? Então, mais informação na frente, associado a mais informação carregada pelo ITD, mais informação sobre azimuth carregada pelo ITD na frente, associado com alta resolução. Tá? Você tinha falado de baixas frequências e altas frequências, não funciona assim? Em alta frequência, o ITD não é muito informativo. O ITD é uma questão de ciclos, né? Um som de alta frequência ele tem muitos ciclos e você não pode, você começa a ter ambiguidades, enfim, detalhes da história aqui, né? Mas um som com muito, um som fica ambíguo, um som de alta frequência ele tem informação temporal ambígua, né? Então se você imagina um seno, né? Com um monte de pico aqui e daí você anda um pouquinho, daí você teve uma mudança de ITD, mas se você anda mais quando você completa um ciclo, você não sabe se ele veio da direita ou da esquerda, ele fica ambíguo toda vez que cruza um pico com o outro. Né? Entendi. Mas aí então fica mais difícil localizar o som? Não, mais difícil localizar o som usando o ITD, mas daí usa ILD, usa diferença de volume, né? Que a diferença de volume é pela física aí, né? Então a cabeça atenua mais sons de alta frequência, então dá mais diferença entre a esquerda e a direita. Então é por isso que para baixa frequência usa só o ITD, porque tem informação no tempo, mas não tem quase diferença de volume, porque a cabeça não atenua tanto. Né? Mas um som de alta frequência, já o ITD não importa muito, mas o LD é muito importante. É a coisa informativa de fato. A cabeça atenua bastante o som de um lado e do outro. Enfim, detalhes da história aqui. Né? Mas só dizendo que existe essa relação entre ITD e azimuth, e quando você trabalha com baixa frequência, você usa ITD para localizar som. Beleza? E como é que isso é feito? Como é que esse som chega no sistema nervoso? Né? Ele chega pelas orelhas, né? Ele é conduzido aqui pelo canal auricular, né? E ele faz vibrar o tímpano, né? E o tímpano tem um sisteminha aqui de amplificadores, né? De ossinhos aqui e tal, que eles vibram uma outra membraninha, né? Janela oval é o nome. E daí vibra o que? Um líquido que está dentro da cóclea, né? No formato de caracol. Você tem um caracolzinho dentro de cada orelha aqui, né? E essa vibração desse líquido, né, que é associada à vibração do som inicial, né, quando o líquido vibra na mesma frequência que o som tá chegando ali, né? Então esse líquido vibra e estimula neurônios que estão encostados numa membraninha aqui colada nesse que fica em contato com esse líquido, tá? E o que é interessante é que esse sistema aqui funciona como um filtro físico, né? E cada pedacinho da cóclea vibra numa dada frequência, tá? Então, frequências muito graves são processadas por um pedaço diferente das frequências agudas, enfim. Tem toda uma historinha. E daí eu falo, poxa, como é que eu posso fazer para simular o sinal que chega direto no sistema nervoso? Né? Porque tem toda essa parte mecânica aqui. Mas dá para modelar toda essa parte mecânica. Se eu pegar um som
Então, pegar um som que tem um som um ruído branco, né? Um sinal de banda larga aí, né? Que está vindo dos 90 graus, por exemplo. Estou pegando um som que está vindo daqui, um chiado vindo desse falante, né? Vai ter grave, vai ter agudo, vai ter informação no tempo, vai ter informação no volume, né? Chegando daqui, né? Então, o som vai chegar com essa informação. E daí eu posso usar um filtro que modela o filtro da cóclea, né? Então eu vou pegar aqui só um pedaço da cóclea que responde a 250 Hz, né? Então mais ou menos aqui, bem lá, e aqui eu filtro o sinal no 250 mais centro numa janelinha, centrado no 250, tá? Então ele tem uma largurinha ali e esse som eu consigo perceber ali. Você vê que o que chegou, o azul é o esquerda, né? Então o azul está chegando um pouquinho antes e com um pouquinho mais de volume, né? E eu consigo computar a diferença de tempo, né? E a diferença de fase, ou sei lá, a diferença de tempo. Aqui eu vou colocar na escala de tempo, né? Que aparece em cada instante, tá? E aqui está mostrado como, se eu computar essa diferença de tempo a cada instante, tem ferramenta para isso, eu chego numa curva que tem isso aqui. Ele tem uma média, né? Ao longo do tempo ele tem uma média, mas ele fica oscilando ao redor daquilo, né? E tá lá, a média deu menos 856, mas ele tem um desvio padrão, né? De 158 ali. Tem gera uma gaussiana ali, né? Tem uma média e um desvio padrão. Tá? E o interessante é que, aqui quando eu tinha falado, eu só tinha falado de uma média, né? Só que a média variando ao longo das posições. Mas, além da média variar nas posições, o desvio padrão também varia ao longo das posições. Tá? Então, agora eu tenho um sinal que varia tanto na média quanto no desvio padrão ao longo das posições. E é exatamente isso que o Fisher Information consegue tratar, né? Informação do Fisher, né? Essa aqui é a fórmula original dele, tá? Mas se você simplificar, isso aqui não foi eu que fiz, né? Eu não domino essa parte de matemática não. Mas se você simplificar falando, o seu sinal vai se comportar como uma gaussiana, né? É só um eixo em relação a outro, são só dois eixos. Você consegue simplificar essa função e essa equação e transformar nisso aqui, que é muito mais tratável e que se encaixa perfeito nesse caso aqui, né? Que é o quê? Então, a informação do Fisher, ela vai ser tão maior quanto a derivada dessa média, ou seja, quanto maior a derivada, quanto maior a inclinação da nossa média, mais informação de Fisher a gente vai trazer, tá? Só que essa informação ela é corrigida pela variabilidade. Se tiver uma inclinação pequenininha com uma variabilidade gigante, você não tem informação, né? Seria a diferença de dois grupos, né? Você tem uma diferença entre as médias de 1 para 2, só que o desvio padrão é 500. Tanto faz, né? Então você não vai enxergar a diferença entre as médias, a derivada entre as médias ali, né? Você não vai perceber, você não vai conseguir tirar a informação dali. Então, isso aqui é um pedaço bem intuitivo, né? De quanto que a diferença entre as médias, né? A derivada das médias aumenta a informação, mas a variabilidade diminui a informação, né? A gente já viu isso bastante nos testes de T e tal, né? E isso aqui é em módulo, né? Então, sei lá, módulo não, a derivada pode ser para cima ou para baixo, e você leva ao quadrado para sumir com esse problema, tá? Então, esse é um termo do Fisher Information. O outro a fonte de informação o próprio desvio padrão, né? Então você pode usar o desvio padrão como fonte de informação também, né? Então vamos imaginar, se o seu desvio padrão num lugar é 10, no outro é 5.000, você fala, poxa, eu saí da posição 1 para a posição 2, né? Então você consegue extrair informação também da variabilidade. Como que a variabilidade varia, né? A taxa de variação do desvio padrão. Tá? E essa é a forma simplificada do Fisher Information, para quando a gente trabalha só com duas variáveis, que eles têm uma relação normal entre elas, entre x e y. Tá? Então esse aqui é o cálculozinho. Então pegamos essa derivada dividida pelo desvio padrão, também elevamos ao quadrado, só que isso aqui é multiplicado por 2. Tá? E daí agora, como a gente já tem a média, e tem uma função ali que dá para derivar. Tem aqui o desvio padrão, também uma função que dá para derivar. Tá? Agora a gente pode só
roda essas contas aqui, né? Então vamos pegar dessa média, a gente calcula a derivada, né? Então a derivada é pequena na periferia e grande na frente, né? E tá lá, pequeno na periferia e grande na frente, né? Então a derivada da média ao longo, das posições, dos azimuths, né? Para cada frequência. Tá? Esse era um pedaço da história. O outro era a derivada do desvio padrão, né? Então aqui ele começa com uma derivada negativa, né? Tá caindo, e depois tem uma derivada positiva, né? Então tá aqui uma derivada menor que zero, depois inverte e uma derivada maior que zero, né? Que vai chegando no zero também, né? Então tem aí os dois elementos que a gente precisa que vão no numerador, né? Agora é dividir pelo desvio padrão que a gente já tinha. Então pega isso aqui e divide pelo desvio padrão que a gente já tinha. E daí chega aqui. Então esse é o primeiro termo, né? Então a derivada da média dividida pelo desvio padrão ao quadrado, né? Então esse é o primeiro termo aqui. E depois a gente soma com esse segundo termo, né? Duas vezes a derivada do desvio padrão dividido pelo desvio padrão, né? Tudo isso elevado ao quadrado, né? E daí tá aqui, né? Você vê que aqui a escala é bem pequenininha, né? Aqui a escala vai até 0,8, de 0 até 0,8. Aqui foi de 0 até 0,1, né? E a quantidade de informação que vem dali é mínima, né? E, bom, daí somar os dois, aí deu quase igual ao primeiro termo, né? Ou seja, o primeiro termo está dominando a cara da informação de Fisher como um todo, tá? E beleza, então temos aqui a nossa quantificação, o Fisher Information. Então, agora a gente tem ali, consegue representar de forma, consegue quantificar direitinho o quanto de informação o ITD carrega do azimuth, né? Quanto que informação que o ITD carrega do azimuth. Então, na frente carrega bastante informação, na periferia carrega pouquinho, né? Então, e isso varia ao longo das frequências. Temos uma quantificação precisa da informação, né, que o ITD carrega do azimuth, tá? E o que eu fiz aqui foi... porque o que eu vou fazer na hora do meu experimento? Eu vou apresentar os sons por fone de ouvido, né? Ou seja, não tem espaço ali, né? Eu só vou colocar um som que varia no ITD, que varia na diferença de tempo, que chega mais antes ou depois em cada orelha, né? Então eu falo, poxa, eu podia colocar o valor de ITD correspondente, né? Eu tenho uma relação aqui de ITD para azimuth, muito bem colocada aqui, né? Que eu sei exatamente qual que é o ITD associado com cada azimuth. E daí o que eu vou fazer é o quê? Trocar aquela escala. Ao invés de colocar, porque ela estava originalmente na escala de azimuth, eu falo, poxa, eu quero colocar o ITD correspondente àquilo. Eu só mudei a escala, né? E eu cheguei nisso aqui, tá? Então, quanto que cada ITD carrega de informação sobre o azimuth, né? Então, só mudei a escala ali, mas é a mesma curva, né? E ao invés de colocar o Fisher Information, eu coloquei a raiz do Fisher Information, que é o que se relaciona com comportamento e com fisiologia. A teoria de psicofísica diz que a relação se dá com a raiz do Fisher Information, tá? E daí eu tenho aqui o quanto que cada ITD carrega de informação sobre o azimuth, né? Então só está recolocado dessa forma. Eu posso representar isso num gráfico de linha, ou posso representar isso num gráfico de cores, né? Então eu rodo para cada frequência, né? Para cada frequência que está no Y aqui, para cada ITD que está no X, eu consigo computar uma medida de informação que está na escala de cor, né? Mas é o mesmo gráfico, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Diga. Isso daí, se a gente só olhasse o Fisher Information, a gente, por exemplo, teria aqui para ângulos maiores, eu não consigo diferenciar. É mais ou menos isso? O ITD ele carrega menos informação. O ITD carrega menos informação sobre o azimuth para ângulos grandes. Exato. Tá. Ele carrega menos informação. Tá? E daí a pergunta é justamente essa. Poxa, eu consigo responder, o sistema nervoso nosso está otimizado para pegar informação ambiental?
né? Então, assim, por exemplo, eu tenho neurônios que estão associados com o processamento da frente e neurônios associados com o processamento na periferia. Aonde que eu deveria ter mais neurônio? Onde tem mais informação ou onde tem menos informação? Né? Você pode pensar que se não tem informação ali, por que eu vou gastar tanto neurônio? Certo? Essa é uma das ideias, né? Então, faz mais sentido colocar mais neurônios processando aquele pedaço do ambiente que na física do som já vem, nas estatísticas do som já tem mais informação, né? Então, tentando otimizar eu colocar mais neurônios para aquilo que tem mais informação. Para qual que é o ganho de botar um monte de neurônio para um negócio que quase não tem informação, né? Então então é quase que não tem por que ficar jogando, desperdiçando neurônio, desperdiçando processamento cerebral para coisas que não tem informação. Vou colocar lá sistema nervoso, gastar sistema nervoso, né, para processar coisas que tira pouca informação, não vale a pena, né? Essa é a lógica, né? Então a hipótese nossa era justamente essa. Será que o código neural é adaptado para essas estatísticas do estímulo, para essas estatísticas especificamente, né? Pensando no sistema nervoso como um todo, para qualquer sistema, é claro, né, que você só vai processar aquilo que tem informação, né? Mas a questão é, será que esse jeito de calcular a informação mesmo, que é o que define a localização de som, os limiares de localização de som, né, aquela detecção de mudança melhor na frente e pior na periferia, né? E aqui é o resultado que a gente obteve, né? Então, aqui são os sons das várias frequências, variando em diferentes ITDs apresentados no fone de ouvido. E qual que é o Fisher Information associado àquele ITD naquela frequência, né? Então, eu tinha lá o estímulo, 400 microsegundos para a esquerda, para 750 Hz, tá? Daí a informação aqui é 0.1, né? Então, eu jogava lá o 0.1 na informação ali, na medida de informação, tá? E daí, o que está aqui? A quantidade de informação carregada nos sons naturais, né? Não no fone de ouvido, né? No fone de ouvido você só apresenta um tom ali, não tem ambiente, né? Eu só quero saber se o sistema nervoso está adequado para o ambiente, né? Então eu estou colocando a quantidade de informação dos sons naturais do ambiente e vendo como que a pessoa, qual que é o limiar para determinar, para diferenciar ITD, né? Então eu apresentava né, no fone de ouvido e eu pedia para a pessoa falar, mudou, é igual ou diferente, né? E daí eu vejo que os sons que no ambiente tem pouca informação, eles estão associados com limiares mais altos, né? Então tem pouco neurônio ali colocado para processar aqueles sons de baixa informação, né? Então dá suporte a essa hipótese que a gente tinha pensado aqui. Tá? E é legal do Fisher Information que você pode fazer isso para som, assim como você pode fazer isso para disparo de neurônio, né? Então, aqui eu estou colocando, quando você coloca, eu quero registrar neurônios de roedores, né? Então, eu posso colocar um eletrodo, né, no sistema nervoso, no cérebro ali, e eu estou pegando a atividade elétrica dos neurônios vizinhos ali da ponta do meu eletrodo, né, o pedaço que está exposto do meu eletrodo. E eu consigo ver quando que aquele neurônio dispara, né? Então os neurônios têm os potenciais de ação e tal. E eu vejo aqui, por exemplo, o que eu registrei aqui, eu estou olhando esse neuroninho vermelhinho aqui. E essa aqui é a taxa de disparo do meu neuroninho vermelhinho, o firing rate, né, a taxa de disparo, em função do estímulo que eu ponho. Quanto que eles estão em fase, né? Em fase seria a diferença de fase zero. Ou eu posso mudar um pouquinho, né? E fazer ele ficar com diferença π, né? Então o som estaria um pouquinho mais distante um do outro. Ou eu posso botar o menos π, né? Então ao invés de jogar para cá, eu jogo para o outro lado, né? Posso jogar para um lado ou para o outro, né? E com todos os valores no meio do caminho ali, né? E resultado, eu tenho esse meu firing rate aqui. E eu consigo computar a informação de Fisher daquela taxa de disparo, né? E teria muita informação aonde? Onde tem mais inclinação ali, né?
E onde zera a inclinação, zera a informação também, né? Então, se eu tiver a variabilidade da taxa de disparo e tiver o desvio padrão da taxa de disparo em função do meu estímulo e a média da taxa de disparo em função do meu estímulo, eu consigo computar a informação de Fisher, né? Usando essa estratégia aqui, se for tudo seguindo a distribuição normal, aí, né? Como eu tinha falado. Tá? E daí o que eu fiz? Eu falei, eu estava querendo dizer que a informação corresponde às estatísticas naturais, né? Então eu falei, como que tem que ser? Como que tem que... eu quero fazer com que o sistema nervoso ele processe melhor na frente e pior na periferia. Eu quero que a informação de Fisher do sistema nervoso, dos firing rate, bata com a informação do estímulo, né? E eu fiz o quê? Eu fiquei mexendo aonde que aquele neurônio está centrado, né? Qual que é a posição ótima, né? Para onde ele dispara mais, né? E fiquei mexendo na posição. Então, isso aqui é tudo modelo, né? É tudo simulação. Eu ficava mudando a posição dessa curva vermelha, de modo a mudar também a curva azul, né? A curva do Fisher Information, de forma que coletivamente, com um montão de neurônios, eu conseguisse gerar esse mapa de informação de Fisher. Tá? E foi isso aqui que eu gerei, foi isso aqui que eu encontrei. Essa aqui foi a melhor distribuição de células. Os neurônios tinham que estar com os best, a posição que eles disparam mais, nessas posições aqui, para dar esse mapa do Fisher Information, que é equivalente a esse Fisher Information do som, né? E o que é legal é que quando você desce os eletrodos de fato nos roedores, aparece justamente isso, né? Então, mais uma evidência de que é dessa forma que o sistema nervoso está processando, né? Fazendo variando variando as taxas de disparo e computando essas diferencinhas na taxa de disparo para conseguir computar o percepto, né? Para computar, fazer a inferência de onde está a fonte sonora, né? Então, os porquinhos da Índia, os gérbios, esses ratinhos, esses roedorzinhos aí, eles têm os neurônios colocados exatamente dessa forma, né? Então, isso aqui é de humanos, né? Isso aqui é feito com humanos, e o estudo com ratos, com roedores, foi feito com outra característica ali, né? Ainda falta fazer mais coisas nesse trabalho, mas a grosso modo você já vê, olha, o que eu vejo nos humanos, do comportamento, eu consigo ver de certa forma na atividade neuronal dos roedores, né? Então o Fisher Information funcionou bem aí tanto para fazer a quantificação de informação sobre azimuth carregado na pista de diferença de tempo entre as orelhas, quanto para computar a quantidade de informação carregada na taxa de disparo, né? Então, a quantidade de informação sobre posição carregada na taxa de disparo dos neurônios, né? Então, esse aqui é um outro uso então, aí do Fisher Information, que encaixa direitinho nessa historinha que a gente está fazendo. E por último, dá para fazer esse mesmo tipo de coisa com medida de comportamento, né? Então, aqui é um outro tipo de experimento que eu faço, né? Então, é uma telinha de computador, então que a pessoa, aqui é uma cabeça, né, com o nariz, é como se estivesse olhando por cima da cabeça, né? Uma câmera olhando por cima da cabeça. E a pessoa tem que apertar o botãozinho ali, quando ela aperta o botãozinho, apresenta um som no fone de ouvido, né? E daí a pessoa tem que clicar na posição que ele acha de onde veio aquele som, né? Então o som foi dado de tal forma, eu acho que o som veio aqui da esquerda, sei lá, nos 50 graus, 40 graus. 50 graus, mais ou menos, né? E depois eu só falo, só clico e falo, estou confiante, esse aqui é o experimento que eu fazia. E fazia isso várias vezes. E daí eu tenho aqui a estimação média que as pessoas fizeram, então para cada um desses estímulos, qual que era a estimação média que elas faziam, né? Então, onde que era a densidade maior ali de cliques, né? E o centro de massa, a média, era dado nessas posições. E tinha uma variabilidade, né? Então, eles têm mais variabilidade na frente e menor variabilidade na periferia, né? Que a princípio é super estranho, né? Porque a gente espera que tenha mais informação sobre azimuth
na frente do que na periferia, né? Ou seja, você imaginaria que teria mais variabilidade na resposta na frente? Eu tenderia a esperar o contrário, né? Que você tem mais informação, você tem menos variabilidade, né? Mas a ideia é um pouquinho torcida em função a isso. Olha só como é que eu estou interpretando esse resultado, né? Então, na frente a gente tem um monte a gente tem muita resolução. É como se tivessem vários pixels na frente. A gente consegue perceber diferentes posições na frente. Na periferia, a gente não tem muita resolução, tem bem pouquinho, na real, né? E daí a ideia é que quando um som, os sons vêm da frente, você tem respostas variadas, né? Você tem o som pode vir um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, mais para perto do centro, papapá, e você faz aquilo tomando aquela decisão, putz, onde que eu estou fazendo melhor, né? E já o passo na periferia é quase como uma posição só, né? Então a pessoa responde sempre no mesmo lugar, com pouca variabilidade, né? Então é quase, ela nem sabe que não sabe, né? Então ela vem, clica lá e vai, né? Na verdade as pessoas acham que eu fazia aquela medida de confiança, elas achavam que estavam fazendo super bem na periferia e super mal na frente, né? É quase aquela coisa do o ignorante não sabe que está falando bobagem, né? É mais ou menos isso. A gente não tem a percepção de que está fazendo errado, a gente não consegue processar aquela informação, a gente não tem neurônio processando aquela informação, mas a gente acha que fez muito bem, né? A gente acha que fez muito bem, porque na verdade a gente não enxerga ali, né? A gente não ouve em detalhes aquelas posições, né? Opa. Eu não entendi muito bem por que você esperava que quando tem maior informação teria menor variabilidade. Não, é que geralmente a variabilidade variabilidade na resposta está associado a uma baixa precisão, né? Então, exatamente a medida de precisão, inclusive, é o desvio padrão, né? Então, aquele exemplo que a gente usava em aula lá das flechas, né? Do alvo, acertar no alvo. Uma pessoa que não tem informação, ela não vai ficar atirando no alvo, ela vai atirar espalhado, né? Mas aqui é o contrário, né? Então, tem bastante informação, mas daí gera bastante variabilidade. Mas gera variabilidade por quê? Ele não sabe se é exatamente mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, mais para o meio, tem muita opção, né? Já na periferia parece que só tem uma opção só, né? Pum, e a pessoa só atira no mesmo lugar, né? Então atira sempre no mesmo lugar na periferia e na frente fica tentando acertar o alvo com mais precisão. Só que daí às vezes você tira um pouquinho mais para lá, às vezes um pouquinho mais para cá, né? Mais para a esquerda, mais para a direita, o resultado gera mais variabilidade. Esse é o jeito que eu estou interpretando, eu não sei se é exatamente isso, né? Isso aqui é resultado novo meu, né? O mestrado do Alexandre, da IC, do Tomás, o pessoal do laboratório aqui. Diga. Tem diferença entre carnívoros e herbívoros aí, na detecção do ângulo? Eu estou fazendo só com humanos, né? Vegetarianos e carnívoros, carniceiros e... Não, eu quis dizer, por exemplo, os roedores aí. Tá, eu não talvez seja interessante, mas eu não conheço o trabalho desse tipo avaliando essa questão. É uma questão interessante de avaliar, né? Porque... porque, assim, pelo menos eu espero que tem aquele negócio, né? Os carnívoros, eles iam olhar pra frente, iam prestar atenção na frente, e os herbívoros iam prestar atenção nos predadores. Então, seria na periferia. Sim. Aí foi por isso que... O que tem muito bem conhecido é o trabalho com corujas, né? Corujas, elas são melhores na frente também, mas a coruja é predador cruel, né? E com roedores, eles eram melhores na frente também. Eu vi trabalho com rato, camundongo, gérbio, e eles eram melhores na frente também, né? Parece que é uma questão mais de física, não tem muito jeito, né? Do jeito que as orelhas estão colocadas ali, você vai ter mais informação, vai ter uma relação mais ou menos assim, né? Isso aqui surge porque a cabeça aproxima uma esfera, né? E talvez seja uma propriedade do som mesmo. A cabeça se aproxima de uma esfera, então a relação não vai ser... Ela vai ter essa saturação na periferia e na frente ela vai ser mais inclinada, né? E provavelmente isso aqui é uma coisa que surge também no desvio padrão, né? Tanto que o que se enxerga no mamífero, no humano aparece em outros mamíferos, em roedores, né? Então,
Mas talvez tenha alguma questão específica ali, né? Do jeito que as orelhas estão, né? Então, não sei, é, é, talvez o animal possa girar as orelhas também. Pode ser uma coisa interessante de estudar também, né? Mas eu não conheço. Mas enfim, temos aqui a nossa média, nosso desvio padrão. Uma vez que a gente tem essas medidas, a gente consegue jogar de novo no Fisher Information, né? E então calcular um Fisher Information do comportamento, né? Então, o quanto que o ITD carrega de informação sobre azimuth em medida comportamental, né? E interessante que, de novo, aparece mais informação na frente, né? Apesar de ter uma mudança aí nas funções, se você olhar essa função aqui, ela tinha uma relação ela era uma sigmoide do azimuth com o ITD, sendo que o azimuth estava no x, né? E tinha uma função sigmoide. O azimuth no x é uma sigmoide. Aqui o azimuth está no y e também é uma sigmoide, ou seja, mudou a função, devia ser a função inversa, né? Mas deu a mesma função, ou seja, está tudo travado, está tudo maluco aí no sistema nervoso, né? Mas quando você computa a informação dá a mesma coisa, né? Dá mais informação na frente do que na periferia. Então, de alguma forma, isso aí eu tenho umas transformações aí, mas a quantidade de informação é relativamente preservada, pelo menos o formato da curva como um todo, né? E beleza, mas aqui a ideia é mostrar um pouco essa técnica, né, de computar informação de Fisher, tá? E brincar com derivada de média dividido pelo desvio padrão elevado ao quadrado, derivada do desvio padrão dividido pelo desvio padrão elevado ao quadrado, multiplicado por 2. Soma tudo, chegou no Fisher Information, fazer essa brincadeirinha, tá? E usar essa coisa que funciona para qualquer jogo aí, né? Então, o Fisher Information aí parece que trabalha para qualquer... Se você tem uma medida que consegue ser derivada, né? E que você tem uma medida de média e desvio, manda ver, o Fisher Information funciona. Tá? E vamos dar uma olhada ali no R. Né? Então, eu vou só rodar rodar essas brincadeirinhas do Fisher Information. Né? Então, eu vou definir aqui um vetor de estímulos, um vetor de resposta, de média e resposta desvio. Tá? E eu vou fazer... eu só tenho alguns pontos aqui, né? Depois eu vou definir depois um vetor aqui que é de 1 em 1, né? De 1 em 1. Tá, mas depois vocês vão entender por quê. Tá? Mas tem aqui a minha resposta média, né? Então, tenho lá para aquelas posições, para aqueles estímulos, qual que é a resposta para aqueles estímulos, qual foi a posição que o cara respondeu, né? Na média. Tá? E daí tem aquela funçãozinha sigmoide que a gente já tinha visto. Tá? E para conseguir, eu não consigo derivar isso, né? Eu não consigo derivar uma função toda espaçada. Eu tenho que fazer uma função que ela é mais densa, né? Então eu vou fazer uma interpolação, né? Usar essa função spline fun, né? Função spline que já tem no R. Você faz o library splines ali, ele já vai pegar. Ele já vai ter um conjunto de funções, incluindo essa daqui. Tá? Então, vou fazer a função associada à média. Tá? E vou plotar a função interpolada, então, de menos 600 até 600 para os valores de x aí que eu tenho. Né? E daí eu tenho ali uma função com uma função densa. Né? Tem uma função densa e que eu consigo brincar com derivadas. Né? Então, se eu pego essa f média que eu criei antes ali, e eu falo, eu quero derivar essa função. Quero a primeira derivada dessa função. Tá? E eu consigo chegar aqui num vetor de derivadas. Tá? E ele tinha maior derivada na frente e menor na periferia. E vamos ver se bateu, né? Temos aí nossa função derivada, né? Uma derivada maior na frente do que na periferia. Tá? Então, só um dadinho bem simples ali. Né? Então, são esses 3 vetores aqui. A gente já conseguiu já ver como que para mostrar como é que essa função funciona. Tá? Então, temos aqui a nossa derivada, que é a primeira parte do Fisher aqui, né? Derivada da média. Tá? E depois vamos pegar o desvio padrão e a derivada do desvio padrão. E tá lá. Então, temos aqui o desvio padrão agora, né?
o estímulo na frente tem maior desvio padrão do que na periferia, né? Então a resposta para estímulos frontais tem maior desvio padrão do que para estímulos na periferia, né? Então para ITDs frontais. E vou fazer a função de interpolação, né? De menos 600 a mais 600, de novo, está aí a nossa funçãozinha, tá? Interpolou uma função e agora eu vou pegar o desvio que seria correspondente a cada posição do x-val ali, né? De menos 600 até mais 600, tá? E esse aqui é a função densa, então, né? Qual que é o desvio padrão estimado para cada ITD, tá? Porque eu vou ter que fazer aqui, né, a derivada para aquela posição dividido pelo desvio padrão, a derivada naquele ITD dividido pelo desvio naquele ITD, ou seja, eu vou ter que ter, se eu tenho 1.200 pontos em cima, eu vou ter que ter 1.200 pontos embaixo, né, para um dividir pelo outro exatinho, tá? E tá feito aí, ó. Eu tenho aqui cada uma é uma bolinha ali, né? Posso dar um zoom aqui e você vê que é um monte de bolinha, né? Para cada ITD tem uma bolinha, tá? Tá? E agora vamos fazer a derivada disso aqui também, né? Então eu vou pegar essa função desvio, só que agora eu vou pedir a primeira derivada, tá? E plim, essa aqui é a derivada disso, né? Então deixa eu só plotar o original, né? Então que ele seria o quê? Uma derivada ele seria uma derivada positiva aqui, depois uma derivada negativa, certo? Aqui é zero, né? Na frente é zero, aqui é uma derivada positiva, aqui é uma derivada negativa. Vamos ver se bateu, né? E no início ele tem uma derivada, aqui está o zero, né? Positiva, aí chega no zero, quando o ITD é zero, depois vira negativo, né? Ou seja, temos os dois elementos ali, então os três elementos, né? A derivada da média, a derivada do desvio e os desvios. E agora é só jogar na equação da informação de Fischer, né? Vamos fazer o primeiro termo, né? Derivada da média dividido pelo desvio padrão elevado ao quadrado, tá? Fischer information do primeiro termo, tá? Então aqui, Fischer information do primeiro termo, mais informação na frente do que na periferia, olhando só a derivada da média e o desvio. Vamos olhar o segundo termo, né, que é pegar a derivada, dividir pelo desvio, elevar ao quadrado, multiplicar por 2. Segundo termo, tá? Aqui então teria mais informação na periferia. Não, mais informação no meio do caminho ali, né? E menos informação na frente, tá? Mas daí temos os dois termos, o primeiro termo e o segundo termo. E agora vamos olhar o conjunto, né, que é a soma dos dois, né? E dá para ver ali que, de novo, o primeiro termo domina, né? Esse aqui era o primeiro termo, esse era o primeiro termo e esse aqui que vira o final, né? Então você vê que muda um pouquinho o formato, mas mais importante mesmo é a derivada da média, tá? Mais informação na frente do que na periferia. E beleza, né? Então vimos ali como faz para computar o Fischer Information, tá? E essa informação de Fischer, ela é geralmente usada para fazer uma quantificação ali, o que tem informação, qual variável que tem informação sobre qual preditor tem informação sobre minha resposta, né? Mas eu conseguiria fazer também uma medida de incerteza do meu Fischer Information, né? Eu poderia fazer um bootstrap, arrancar as medidas, amostrar com reposição, né? Com o mesmo tamanho da minha amostra e fazer bootstraps e calcular um intervalo de confiança do meu Fischer Information, né? A minha estatística agora, ao invés de ser média, ao invés de ser desvio padrão, ao invés de ser F, agora vai ser o Fischer Information. Eu posso calcular o bootstrap do Fischer Information. Eu vou saber uma distribuição da incerteza daquilo, né? Colocar um intervalo de confiança nas minhas medidas de Fischer Information. Eu poderia computar isso aqui, né? Eu poderia fazer isso no R, né? A gente já fez isso 1000 vezes, né? Então seria só incluir com reposição. Só que daí teria que eu já tenho aqui a média e desvio, né? Eu teria que estar com o dado bruto, né? E computar as médias e os desvios a partir do dado bruto, né? Coisa que eu não tenho aqui, tá? Mas seria só mostrar com reposição, mas daria para simular com certa tranquilidade, né? A gente já fez isso 1000 vezes, né? Só não coloquei aqui porque eu acho que é meio repetitivo também,
tá? Então você consegue computar uma incerteza da sua informação de Fisher, né? E você consegue, inclusive, computar o que seria a distribuição nula da informação de Fisher também, né? Então, uma informação de Fisher centrada em zero. Você vai quebrar a relação entre o seu x e o seu y, entre o ITD e o azimuth, né? E você vai permutar, então você espera que a sua média fique toda no zero, com uma variabilidade gigante, ou seja, você vai construir uma distribuição nula do Fisher Information, e para computar se o seu Fisher Information é maior ou menor que zero, né? É a mesma lógica de tudo que a gente já viu antes, né? A parte de inferência estatística é sempre a mesma aqui. Agora a gente só está usando uma estatística diferente, que é o Fisher Information. Tá? Para mim faz mais sentido ficar brincando com Bootstrap, né? Daí você compara o seu intervalo de confiança com zero, né? Então você consegue eu acho que essa do Bootstrap é mais interessante para trabalhar com informação de Fisher, tá? Mas também dá para fazer a permutação, se você quiser comparar com uma nula completa ali, né? Mas tá na mesma, tá? Tem que ter o dado bruto, sempre tem que ter o dado bruto, né? E apesar de o Fisher Information ser computado já em cima de estatísticas preliminares, né? Na média e no desvio padrão, mas você tem que fazer o bootstrap no dado bruto, tá? E a permutação também no dado bruto. Beleza. E essa é uma das brincadeiras, né? Então essa foi a informação de Fisher. Agora eu vou falar de uma outra, que é a informação do Shannon. Tá? A informação do Shannon é genial. Eu gosto muito da informação do Shannon. Foi onde eu comecei a brincar com informação, na verdade. E informação do Shannon. Aqui ele está colocando eu coloquei duas equações aqui. Uma é a de entropia. Tá? Vocês já devem ter visto isso. Tem aquele curso Natureza da Informação. Não sei se tem no BCT e no BCH. Eu sei que o BCT tem com certeza. Talvez o BCH também tenha passado por isso. Tá? E quem fez essa disciplina deve ter visto essa equação da entropia, né? Então, que é para trabalhando com probabilidades, né? Log de probabilidades. Os logs vão ser todos... O log de probabilidade sempre vai ser negativo, né? Então, é uma soma ponderada pela probabilidade dos logs de probabilidade, que vão ser valores negativos, né? E daí, ou seja, isso aqui vai ser uma soma uma soma ponderada de valores negativos. Ou seja, você tem que depois inverter o sinal, né? Então, esse aqui é a entropia, o quão bagunçado é o seu sinal, o quão bagunçado ou o quão imprevisível é o seu sinal, nessa medida completa, né? Então você pegar o seu sinal completo com todos os elementos da sua mensagem ali e computar o grau de incerteza daquilo, né? Então sua medida de entropia, tá? E esse aqui é esse aqui que é o quente, né? Esse aqui que e depois ele tem uma derivação disso, né? Quando você trabalha com duas variáveis, por exemplo, ali eu estava trabalhando com x e um y ali, né? Um ITD e o azimuth. Eu poderia colocar ali o x uma variável, o y outra variável, e olhar quanto que uma variável traz de informação da outra, né? Então, para isso eu tenho que computar a incerteza, a entropia de uma, a entropia do outro e subtrair da entropia conjunta, tá? Isso aqui gera um valor que vai ser positivo sempre e que é a medida de informação mútua, tá? E é quanto que uma variável traz informação da outra, tá? Mas vamos olhar com calma, porque assim não dá para entender não, né? Vamos olhar primeiro a de entropia, tá? Eu quero computar a entropia, a quantidade de informação de Shannon, né? Então, a informação de Shannon é bem diferente da informação de Fisher, né? O Fisher, ele sempre faz uma informação de uma em relação à outra, de uma variável, de uma medida em relação de uma medida, de um preditor em função de uma medida, né? A informação de Shannon, né, entropia, essa quantidade de informação, ela é feita numa variável única, tá? Você pode fazer essa medida numa variável única. Então, numa variável x, eu tenho um vetor x. Qual que é a incerteza geral desse meu vetor, né? Então, vamos pegar aqui, vou pegar mensagenzinhas do tipo um monte de A, né? Qual que é a entropia desse montão de A, tá? E, primeiro, só tem A. Tá? Qual que é a probabilidade de qualquer elemento? Qual que é a probabilidade desse vetor? Né? Só tem A, a probabilidade de A é 1, né? Ou seja, aqui eu estou fazendo uma escalinha de probabilidades, né? Então 100% dos meus pontos são A.
tá? E daí eu procuro lá. Então eu vou fazer o quê? O menos somatória do quê? De 1. Só tem um elemento, então não precisa fazer somatória, né? Então seria o menos P log do P do X, P de A, né? Menos P de A log do P do A. O P do A, quanto que é? É 1. Tá, então é menos 1 vezes o log de 1. Log de 1 é 0, né? Então, é menos 1 vezes 0, ou seja, dá 0. A entropia a entropia desse vetor cheio de A é 0. Tá? Eu não tenho informação nenhuma aqui. Eu não tenho incerteza. A quantidade de incerteza é 0. É só A. Tá? E agora vamos olhar esse outro caso aqui, que tem A e B. Tá? Esse A e B está colocado numa probabilidade de 50-50. Tá? E qual que é a entropia de um A e B ali, de um vetor gigante de A e B, em que A e B aparece 50-50 por sorteio de 50-50. Tá? Isso aqui seria jogar uma moeda, né? Qual que é a entropia de uma moeda no final? Qual que é a entropia da moeda? A é cara, B é coroa. Né? A entropia disso, o que ele vai ser? Vai ser o menos, né, que a gente coloca no início, depois a somatória, né? Então eu vou pegar o primeiro termo e o segundo termo. O primeiro termo, o que é? O primeiro caso, né? O A. A probabilidade de A é meio. Vezes o quê? Vezes o log base. Estou sempre usando log base 2, tá? Aqui é o que o Fischer falou, né? A proposta dele inicial. Podia ser qualquer base, mas pensando num código 0 e 1, né? Então é ligado e desligado, né? Então o transistor no estado desligado, ligado, né? No final é para trabalhar com computador que trabalha com esse tipo de sinal, né? Sinal 0 volts ou 5 volts, né? Ou ligado ou desligado. Mas poderia ser com log base 3, né? Teria a opção 0, 1 e 2, por exemplo. Ou log base 25, né? Daí teria todas as possibilidades entre 0 e 24, por exemplo. Seriam os vários estados, né? Mas aqui a gente está trabalhando com log base 2, né? Para trabalhar com bit, né? E ligado ou desligado. Então, log base 2 de meio. Log base 2 de meio é menos 1. Então, meio vezes menos 1. Isso é o A, né? Isso é o A. Agora eu vou fazer para o B, que é a mesma coisa. Meio vezes menos 1. Tá? Ou seja, menos meio mais menos meio, né? A parte dentro do parênteses, dá menos 1. E se eu inverto o sinal, vira 1. Então a entropia de uma moeda, a entropia dessa mensagem A e B é 1. Né? Entropia 1. E beleza, eu posso fazer para o outro caso. Então, bom, e daí essa entropia é 0 e 1, ou seja, eu consigo representar com um bit só. Um bit eu consigo representar esses estados A e B, que é o estado 0 ou 1, né? A quantidade de bits, né? Então, 0 e 1 seria o jeito ótimo para representar essa informação aqui de A e B. Eu podia, toda vez que é A, eu boto 0, toda vez que é B, eu boto 1, né? Besta, né? Não precisava ter feito todo esse monte de conta para chegar aí. Mas essa é a lógica, estou dando o caso mais simples possível, né? Então, essa aqui é a entropia, né? É o tamanho médio da mensagem, o comprimento médio o comprimento médio da mensagem, né? Para cada elemento da mensagem, quantos bits em média ele usa, né? Então, para cada elemento da mensagem, ou A ou B ali, né, nessa sequência, ele vai usar um bit na média, né? E esse aqui é o código binário, né? O código binário associado a isso aqui, esse seria o caso ótimo, né, de 0 e 1. E vamos pegar um outro exemplo, que esse aqui é ABCD, né, que aparece aleatoriamente ABCD. Então 25% de cada uma, computa a entropia, né, então menos 0,25, né, que é a probabilidade de cada um deles, vezes o menos 2, né, o menos 2 o log de 0,25 é menos 2. Né? Isso 4 vezes, né, então estou somando para A, para B, para C, para D. Né? E então menos 2 é o final. Né? E o código binário tem 2 elementos em média, então. Né? Então 0, 0 para A, 0, 1 para B, 1, 0 para C, 1, 1 para D. Né? E beleza. E podemos olhar agora para um caso com 8. Esse aqui é besta, né? De novo. Né? Então 0,25,
0.125, né? Que dá menos 3, entropia é menos 3, e eu tenho que usar 3 bits em média para conseguir representar os elementos dessa mensagem, né? Então você vê que essa mensagem tem entropia 0, entropia 1, entropia 2, entropia 3, né? Então aqui usa 000 para o A, 001 para o B, né? Com isso aqui você consegue decodificar a informação numa boa, né? Se você tiver um vetorzão de zeros e uns, se você sabe onde começa, você vai lá, teve 000, ou seja, bota um A. Aí teve um 1, ou seja, bota um, sei lá, J, né? Aí seria a posição ali correspondente àquele código. Tá? E quando eu tenho uma distribuição maluca como essa daqui, ó, então eu tenho A aparecendo 50% das vezes, B aparecendo em 25% das vezes, e C e D, cada um aparecendo 12,5% das vezes. Né? Aí eu posso calcular a entropia também desse sinal tem coisas que são mais frequentes, né? Então, sei lá, tem palavras que são mais frequentes do que outras, né? Então, eu consigo computar pela probabilidade daquela palavra, pela probabilidade daquele elemento, pegar o log de P daquilo, né? E computar a entropia completa disso, né? Então, seria o meio vezes o menos 1, né? O log de meio, 0,25 vezes menos 2, né? Que é o log de 0,25, e depois o ponto 125 vezes menos 3, duas vezes, né? E eu chego numa entropia de 1,75, né? Ou seja, o comprimento médio da mensagem, para cada elementinho jogado ali, seja ele A, B, C ou D, ou J, não, vai ter D, né? A, B, C ou D. Na média, ele vai usar 1,75 bit, na média, tá? E que ele vai usar o quê? Esse é o jeito ótimo de codificar isso, né? Então, A, você bota 1. A coisa mais frequente é o A. Você já bota um elemento bem curtinho, né? Para quando vem para esse elemento que é muito frequente. Já o B, que é mais ou menos frequente, aparece em 25% das vezes, usa 2 bits. E já os outros 3, o C e o D, que são raros, bota um palavrão gigante lá para ele. Bota 3 bits para cada código. Esse é o jeito mais econômico de codificar mensagens que vêm com essa distribuição de probabilidade. Tá? E bem bacana, né? Isso aí, intuitivamente, o Morse, do código Morse, fez isso, né? Então pegou as palavras do inglês lá, qual que são as palavras, as letras do inglês, as letras mais comuns, ele botou um código curto, né? Então, sei lá, é só uma apertadinha, sei lá, não sei como é que é, não sei, eu não conheço o código Morse, mas ele usava códigos curtos, né, do código Morse para as letras comuns, e já letras raras para usar para um Z, sei lá, Z é raro, provavelmente ele está associado a mais apertos, né, de pulso curto, pulso longo, né? Então o código Morse intuitivamente usa a entropia. Isso todo mundo usa a entropia, um jeito de codificação que segue a entropia, né? As nossas linguagens, coisas que são faladas o tempo todo, por exemplo, A1, né? Essas coisas que a gente usa rapidinho, que usa toda hora, não faz sentido ser uma palavra super longa, né? Para falar o artigo, para falar o artigo A, né? Imagina se fosse bicicleta, para falar uma coisa que é uma coisa muito curta, que você tem que falar toda hora, você tem que usar uma palavra muito grande, né? É ruim, né? E intuitivamente a gente já usa a entropia para fazer os códigos nossos de forma mais econômica possível. Enfim, tá aí. Essa aqui é o jeito de computar a entropia, tá? Ficou clara essa explicação de entropia? 0, 1, 2, 3, 1,75, né? E é bonito, né? Que ele encaixa ali direitinho na ideia dos códigos binários, né? Aqui é claro que eu selecionei os exemplos que tudo encaixa na base 2, né? Então, mas se eu colocasse uma probabilidade 0,63, 75, né? De um elemento,
Aí ia dar aqueles números quebrados e você teria que fazer um código que não é otimizado, né? Mas pelo menos aqui a entropia te dá o limite teórico. A melhor coisa possível é a entropia. Como que você vai codificar isso? Isso é problema teu, né? Tanto que quando se faz essas codificações de vídeo, né, ou compactação de arquivo, né? Você tem compactador de arquivo de várias eras ali. Tem o zip, tem o arg, tem o rar, tem os vários jeitos de computar, de compactar arquivo, né? Você consegue computar a entropia do TXT, do arquivo bruto, você consegue computar a entropia disso, daquela mensagem, depois fala, como que eu vou substituir as palavras, as letrinhas da sua mensagem por palavras do meu alfabeto, do compactador, de forma a gerar o menor arquivo possível, né? Então, cada compactador, cada método vai gerar uma compactação com um tamanho diferente, né? Mas o melhor possível é o que é dado pela entropia. Então, é legal que você não precisa nem saber como que vai ser o código. Você computa a entropia já na mensagem bruta. E depois você fala, poxa, o melhor que eu consigo chegar é isso. Agora eu vou caçar qual que é o melhor jeito de fazer a minha codificação, né? E daí por isso que fica a cada tempos em tempos surge um jeito novo de compactar, né? Então surgiu novos jeitos de compactar áudio, novos jeitos de compactar vídeo, né? Novos jeitos de compactar qualquer tipo de arquivo e tal. Esse é de acordo com as estratégias, tentando sempre chegar o mais perto possível da entropia, né? A entropia é o melhor, o ideal, né? Para você não perder nada de informação e conseguir decodificar perfeitamente, você vai ter que chegar na entropia, né? E beleza, esse é o jeito, isso aqui é entropia, tá? E eu vou falar como é que eu usei isso a primeira vez. Vocês lembram dessa figura? Eu mostrei essa figura aqui na aula 15, né? Em que eu colocava lá, eu pedia para as pessoas, era no experimento de comportamento, que eu pedia para as pessoas clicarem na posição no mouse ali, na posiçãozinha correspondente à posição mostrada na tela, né? E a posição mostrada na tela, ela seguia regras diferentes, né? Então cada pessoa tinha que fazer uma sequência diferente, né? Tinha pessoas que faziam uma sequência muito simples, tinha pessoas que faziam só uma sequência aleatória, né? E quando as pessoas faziam uma sequência muito simples, ela fazia um tempo de reação bem baixinho, né? Ela aprendia e ela conseguia aprender essa estrutura e fazia muito rápido, né? Já quando a sequência era aleatória, a sequência era embaralhada ali, né? Era complicado e tal, e o cara não conseguia melhorar tanto, ele não consegue prever tão bem, né? E daí eu tinha mostrado esse gráfico aqui, que eu falava, olha, eu consigo fazer uma medida de entropia dessas sequências e conseguir prever meu tempo de reação, e segue essa função aqui e tal, papapá, né? E como é que eu fiz para pegar a entropia de uma sequência, né? Como é que eu fiz para gerar essa previsibilidade, né? O meu elemento, eu fiz uma entropia conjunta, né? Então que o meu elemento, x, né, que eu vou jogar depois lá no... Eu não tenho aqui a formulinha? Tem. O meu x, que eu vou jogar lá no... Eu vou definir como uma palavra, né? Aqui a minha palavra o meu símbolo era A, B, C, D, era uma letra, né? Aqui eu vou definir cada símbolo como um conjunto, né, de letrinhas, né? Então aqui, por exemplo, para essa sequência A, D, C, B, tá? Eu vou falar que existem quatro palavrinhas, né? Uma palavrinha que tem o elemento atual, o elemento último, o penúltimo e o antepenúltimo. Então, o ADCD é um tipo de palavrinha, né? Aí o outro é o BADC, né? Comecei aqui, BADC. Essa é uma outra palavrinha. Ou começando no C, né? CBAD. Ou começando aqui, DCAB. Ou seja, eu tenho 4 possibilidades ali, né, de palavrinha. Então eu consigo definir 4 eventos, cada evento aparecendo com 1/4 de chance, 0,21. E daí calculo a entropia. 4 vezes o menos log de P, P log de P, né? E cheguei lá nos 2 bits. Né? Isso aqui, então, essa sequência muito simples, ela tinha entropia de 2 bits. Tá? E aí essa daqui, eu faço o mesmo caminho, né? Vou construindo as palavrinhas. Tenho 8 palavrinhas ali. Aí a entropia é 3 bits.
faço isso para cada um deles. Esse outro também tem 3 bits, 3,5, 5, 6,5, né? Olhando quais são os números de palavrinhas. Esse aqui tem 4, esse aqui tem 108, né? Uma sequência aleatória, indo de um terço, um terço, um terço, você faz todas as combinações ali, você acaba com 108 eventos, né? E daí computa a entropia disso da 6,75, uma entropia bem autona, né? E daí eu consegui computar, então, a entropia para cada uma dessas mensagens, e conseguia fazer uma previsão do tempo de reação, né? Então, de certa forma, a previsibilidade pelo sistema nervoso, ali, então, numa tarefa como essa, consegue ser prevista muito bem pela entropia, e ela segue por segue uma função sigmoide, né? E, enfim, esse é o primeiro passo aí desse trabalho, né, que foi a quantificação da entropia, que é só para mostrar esse método mesmo, né, mostrando que dá para usar isso para elementos simples, né, para elementos simples, como dá para fazer isso para estruturas mais complicadas, né, sequências mais complicadas. Você consegue ir adaptando, vendo como é que é o melhor jeito para resolver seu problema. Tá? E esse aqui é uma coisa, isso aqui é entropia conjunta, né? Eu estou usando a mesma fórmula porque é a mesma fórmula mesmo, mas a entropia conjunta, a ideia é definir, então se eu tenho aqui um x e um y, né? Então eu tenho uma função x e y, x tem o elemento 1 e o 2, o y tem o elemento 1, 2 e 3, tá? E daí o elemento 1 do x se associa com o elemento 1 do y. O 1 do x se associa ao elemento 2 do y, 0,25 cada um deles. Né? O elemento 2 do x se associa ao elemento 2 do y. Esse elemento 2 do x é o elemento 3 do y. Né? Então, tem uma tabelinha ali. Podia ser uma Markov, né? Sei lá, vem daqui, vai para lá, entendeu? Uma coisa assim, sai do x, vai para o y, uma coisa assim. Né? Mas poderia ser qualquer tipo de... Podia ser sol e chuva, né? Sol e chuva, e se as pessoas usam bicicleta, carro ou caminham a pé, sei lá, eu poderia fazer eu posso ver como que eu posso construir qualquer coisa aqui, né? Pode ser qualquer tipo qualquer tabelinha de associação entre as coisas, tá? E daí eu tenho aqui as probabilidades colapsadas, né, do x, né? Então que é meio para o 1, meio para o 2, e no y é meio para o 1, não, 0,25 para o 1, meio para o 2 e 0,25 para o 3. Tá? Mas eu quero computar a entropia conjunta, né? Então, as possibilidades de eventos são 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, né? São todas as possibilidades ali. E eu vejo quanto que tem de cada um deles. Né? No caso aqui eu tenho 0,25 de cada um deles. Né? E eu computo a entropia conjunta, né? Então, olhando a distribuição conjunta das probabilidades, distribuição das probabilidades conjuntas. Né? Então, eu tenho 4 elementos, cada um com 0,25 de chance, log de 0,25 dá menos 2, né? Só joguei lá e deu entropia 2. Essa é a minha entropia conjunta. Tá? E daí, com base na continha de entropia que a gente já sabia fazer, e na continha de entropia conjunta, a gente consegue chegar na informação mútua. Tá? E a informação mútua é bem bacana. A informação mútua é quanto que uma variável traz de informação de uma segunda variável. Tá? Ou seja, quanto que sol e chuva define qual tipo de meio de transporte as pessoas usam. A gente pode ver, poxa, o clima consegue. O meu clima prevê o meio de transporte, ou o meio de transporte prevê o clima. Serve para os dois lados, né? Então, se eu sei aqui, se eu tenho acesso à medida de clima, que é a minha vermelha aqui, eu consigo ter esse aqui seria a incerteza da medida de clima, né? Então, eu tenho sol e chuva ali numa determinada probabilidade, cada uma delas. E aqui o meio de transporte, né? 1, 2 e 3 ali. E daí eu faço eu consigo ver quanto que qual que é a entropia, tem a entropia de cada uma delas, e quanto que essa entropia é sobreposta, né? Que seria a informação mútua entre elas. Né? Então eu tenho a entropia do primeiro caso, que é o que está em vermelho, a entropia do segundo caso, que é o que está em azul, a entropia conjunta, que é a área toda junta aqui, né? Então
é o que está delimitado pelo que eu estou passando o mouse aqui agora, né? Então, todo esse conjunto seria a entropia conjunta, e depois a área sobreposta é a parte da informação mútua. Tá? O Raul tinha perguntado, isso aqui é que nem correlação? Isso aqui é que nem tudo, cara. Isso aqui é a chave mestra de todos os testes. Isso aqui é que nem correlação, é que nem ANOVA, é que nem teste T, é que nem tudo. Isso aqui resolve tudo. É a chave mestra do mundo. É informação. Tá? Então você pode ver. Não, eu quis dizer a informação mútua. Seria tipo assim, tá correlacionado. Mas é quanto que, por exemplo, se eu tenho, a incerteza de uma variável, quanto sabendo aquela primeira variável, o quanto que eu consigo subtrair da incerteza daquela minha segunda variável sabendo a minha primeira. O quanto que eu consigo reduzir da incerteza da minha segunda variável quando eu sei a minha primeira variável, quando eu tenho acesso a ela. Né? Não é bem uma correlação. Se uma coisa que é relacionada, ela provavelmente vai ter uma informação mútua. Tá? Mas a questão é que a correlação ela só serve para quando tem uma associação linear. Né? A informação mútua serve para todos os casos, não importa o jeito que uma coisa associa a outra. Se tiver alguma associação de probabilidades, ele vai pegar. Tá? É a coisa mais poderosa que existe. Tá? É a coisa mais poderosa. E por isso que todo mundo fala, é a teoria da informação. Entendi como que a coisa funciona. Funciona para todos os casos. Tá? Funciona para todos os casos. É lindo isso aqui. Então você não precisa ter uma função de associação, não importa. Você só mede se está associado ou não. Né? Se você consegue reduzir a incerteza de uma variável sabendo a outra. Tá? Super legal. Tá? E então aqui a brincadeira a gente sabe, isso aqui é só ficar jogando, né? Você tem o total, que é o HXY, daí você tem os parciais. Né? E você pode só ficar brincando porque se eu pegar os parciais, somar os parciais e subtrair o total, eu vou ter a medida de quanto que eles são sobrepostos. Tá? Desculpa. Então, essa aqui é a minha informação mútua. É só uma brincadeirinha. Ou seja, isso aqui é o quente, né? Que é esse jeito de pensar o problema. E isso aqui é uma decorrência natural. Né? Se você sabe a informação de cada um deles, tem um conjunto, se você faz a subtração das áreas ali, né, da subtração das entropias, você chega na quantidade de entropia, que é comum aos dois, ou seja, você chega na informação mútua. Né? O quantos bits você reduz da incerteza de uma variável quando você tem acesso a outra. Quanto que eu reduzo da incerteza do x sabendo o y. Né? Eu reduzo o quê? A informação mútua. E só sobra o quê? A minha entropia condicional aqui. Né? O quanto que é o meu x já dado o y. Né? Se eu souber o meu y, quanto que sobra do meu x. Tá? E essa aqui é a informação mútua. Vamos olhar aqui, nesse caso, né? Como é que eu computo a informação mútua entre o x1 e 2, né? O sol e chuva, e os carros, né? O meio de transporte 1, 2 e 3 do y. Tá? Então, vamos computar a entropia do x, né? Então é 50-50, dá 1 bit, né? 50-50, esse pedaço aqui, né? Dá 1 bit. O y é 25, meio, 0,25, né? Faz a continha, dá 1 bit e meio, e faz o terceiro elemento, que é o conjunto, né? O x e o y, que a gente já tinha feito ali, né? No slide anterior. Tá? Então, deu 2 bits, certo? Deu 2 bits para esse caso. E aqui a gente computa a informação mútua. Né? 1 bit mais 1 bit e meio menos 2 bits. Né? Resultado que a gente tem que a informação mútua entre x e y é meio bit. Né? Ou seja, existe uma informação. Quando você sabe o x, você reduz a incerteza do bit, do y em meio bit. Né? Ou seja, a entropia condicional do y dado x seria o quê? De 1, né? 1,5 menos o meio. A entropia condicional do x dado o y seria o quê? O 1 menos o meio. Seria meio bit. Né? Esse pedaço aqui. É bem bonitinho, tem interpretação geométrica aí, de áreas ali, funciona muito bem. Beleza? Vamos brincar um pouquinho no R agora disso. Então, eu tinha chamado aqui de Fisher engatinhando, agora eu vou pro Shannon engatinhando. Tá? E Shannon engatinhando. Então, vamos... primeiro eu vou construir aquela função do log, né? Então, só vendo como que a probabilidade se associa ao log o log de probabilidade, log
base 2 da probabilidade, só mostrando como que é a função log, tá? É bobeirinha, só para mostrar como é que foi plotada a brincadeira. E vamos fazer aqui a brincadeira das contagens, tá? E vamos pegar aqui, eu tenho 4 elementos, um A, B, C, D, por exemplo, e eu tenho a contagem de cada um deles. O A aparece 3 vezes, o B aparece 1, o C aparece 1, o D aparece 3. Tá? E só tenho que transformar minhas contagens em probabilidades. Tá? E daí chegou aqui, tem que somar 1. Né? Então eu peguei só o C e dividi pela soma do C. Tá? Então isso aqui virou minha medida de probabilidade. Tá? E agora eu computo a entropia. Eu tenho P, eu tenho log de P, certo? Eu só tenho que somar os logs do P, do P log de P, e subtrair 1, né? E inverter o sinal. Né? Ou seja, cheguei na entropia de 1.8. Então esse vetorzinho aqui tem 1.8 de entropia. Eu posso botar qualquer número aqui. Então 56, vou deixar bem previsível, né? Então agora eu peguei, vai ter um montão de Ds, né? Então pensando A, B, C, D, então vai ter um montão de Ds, né? Então tá aqui as probabilidades, né? 91% deu aquele lado lá, e eu consigo computar a entropia, né? Então a entropia antes era de 1.8 e agora a entropia desse é 0.52, tá? 0.52, bem menos entropia. Tá? Isso aqui a primeira vez que eu vi foi na biologia, nas aulas de ecologia. Não sei se tem um pessoal que já está fazendo os cursos da biologia, né? Então talvez tenham passado por isso. Isso aqui era na ecologia eles chamam de índice de diversidade, né? O quanto que as espécies são diversas naquele terreno, né? Então você conta lá as espécies. Ó, a plantinha 1 eu achei 3 vezes, a plantinha 2 eu encontrei uma, a plantinha 3 eu encontrei uma, depois apareceu a minha planta que está dominando tudo, que tem 56 contagens, né? E daí você computa seu índice de diversidade de plantas ali, né? Então aqui você está computando a entropia dessas contagens ali. Tá? E, bom, mas enfim, tá aí o playground, se vocês quiserem brincar aí com suas medidas, já tá facinho. Tá? Mas eu quero trabalhar com aquelas funções de usuário. Eu quero fazer função para computar a entropia, função para computar a entropia conjunta, função para computar informação mútua, trabalhar com tudo isso de uma vez só. Eu quero fazer aquelas funções de usuário, né? Então, você lembra? Eu tinha feito isso aqui, uma função primeira aqui. É só uma funçãozinha que ela pega o meu input e multiplica por ele mesmo. Né? Então, se eu coloco aqui a minha função para 12, dá 144. A minha função para 30, dá 900. Né? Então, ele só eu boto o input e ele só está dando um retorno, fazendo um processamento com aquilo. Eu vou usar essa lógicazinha aqui para fazer o quê? As medidas, a medida para conseguir computar a informação mútua, tá? E isso eu peguei de um cara, eu peguei o jeito que um cara tinha implementado, tá? Ele tinha implementado no MATLAB, tá? E cadê? Né? Então esse aqui é o site do MATLAB e daí tem esse cara aqui, o Will Dwinell, é um minerador de dados com interesse em estatística, aprendizagem de máquina e processamento de imagens. O cara parou faz 9 anos que ele não manda nada para o site. Ele deve ter mudado de programa. Agora todo mundo foi para o R ou para o Python, né? Então MATLAB virou coisa obsoleta aí, né? Então para que ficar pagando por um software se você tem um software super poderoso de graça? Mas enfim, tinha lá e ele construiu a função de informação mútua, de informação conjunta, entropia condicional. Tá? E o que eu vou fazer aqui o que eu fiz foi traduzir essas funções todas para o R. Tá? Então tem aqui a função de entropia, do jeito que ele fez. Tá? Eu só peguei aqui e coloquei para o nosso jeito. O que ele faz aqui é definir o alfabeto, computar a contagem de cada. Então aqui seriam as palavrinhas do seu. Você tem o que ele chama de alfabeto de mensagens. Né? Então ele cria um alfabeto, computa a frequência de cada elemento desse alfabeto, né? Calcula a probabilidade e joga lá na medida de entropia. É isso que ele faz. Né? E depois ele agradece ao Claude Shannon. Né? E esse era o código dele.
Tá? Então tá aqui, agora a gente consegue fazer. A gente tem lá entropy, e daí você só põe um vetor lá, 0, 0, 0, 0, 0, né? Então eu tenho um monte de 1, um monte de 0, e daí deu entropia 1, né? Se eu colocasse mais zeros, né, eu diminuiria a minha entropia, né? Então deu 0,8, se eu botei mais zeros, né? O zero se tornou mais previsível, né? Quando era 50-50 virava 1, quando virou um monte de zero, quando tem muito mais zero, a entropia é menor do que 1. Tá? E depois ele fez aqui uma função para computar a entropia conjunta, né? Que enfim, era só para juntar as probabilidades ali, mas é a mesma brincadeira. Tá? E daí tá aí a função de entropia conjunta, aí depois ele fez a de informação mútua, tá? A função de informação mútua, que ele usa só o axioma, né, da teoria de informação ali, que é a informação mútua e, né, aqui, esse aqui é o pedaço que a gente usa mesmo aqui, né? A entropia do x mais a entropia do y menos a entropia do xy, né? Isso aqui é só para quando você tem mais preditores, né? Você pode fazer entropia, você tem vários preditores e uma medida, por exemplo, né? Então daí você tem que usar um jeitinho diferente de computar, mas o axioma é o mesmo, né? Então tá aqui, ele retorna a informação mútua, né? Agradecendo de novo o Claude Shannon, tá? E entropia condicional, que é aquele outro lado, né? A gente tinha falado ali que é entropia condicional, né? Entropia do x dado o y, né? É de novo pelo axioma, né? Que é pegar a entropia daquela variável menos a informação mútua, né? O quanto que você já sabe do x ali, né? Ou seja, você quer saber quanto que é esse vermelhinho aqui, né? Essa lua minguante aqui, né? Então você pega a bola completa e subtrai a parte que eles têm em comum, né? Que tem informação mútua. E daí você chega na minguante, tá? Essa entropia condicional, tá? E daí estão aí as quatro funções dele estão implementadas no R. Então tá ali, ó, entropia condicional, entropia conjunta e informação mútua, tá? Do mesmo jeito que ele fez. E agora a gente pode usar, de não ter que ficar fazendo as continhas, já tá tudo ali, a maquininha pronta, né? A gente pode ficar brincando com o playground aqui, né? Então imaginar que a gente tem um X, né? De novo, a gente pode pensar sol e chuva. 1 é sol, 2 é chuva, né? Aí, aqui é no sol. O que as pessoas usam no sol? Eles andam a pé, eles andam de bicicleta, e na chuva eles andam de ônibus, eles andam de overcraft, né? Tem aí as várias opções de carro para sol e chuva, de transporte para sol e chuva, né? E temos ali, e vamos olhar agora. Você vê que tem associação, né? No dia que é sol, ele só usa aqueles dois tipos de transporte. No dia que é chuva, ele usa os outros dois tipos de transporte. Você já tem informação ali. Se você sabe se teve chuva ou sol, você já sabe que ou ele vai usar esse carro ou esse carro, esse tipo de transporte ou esse. Se for chuva, ele vai usar esse tipo de transporte ou esse. Então você já tem informação, né? E a mesma coisa, se você já sabe qual que é o meio de transporte, você fala, putz, eu já sei se vai estar sol ou chuva, né? Você, sabendo o meio de transporte usado, você já saberia com certeza se era sol ou chuva, né? Então você tem informação bastante ali, de uma para outra, tá? Então só definir os vetorizinhos e definir o conjunto, né? O conjunto ele já desenhou ali. Então, entropia do x. A entropia do x é 1, né? 50-50. A entropia do y vai dar 2, né? 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. A entropia conjunta... aqui quando você faz a entropia do xy, ele computa a entropia do 1 e a entropia do 2, né? Mas eu tenho que usar essa outra coisa aqui, que é o joint entropy, né? A entropia conjunta também deu 2. Também deu 2, né? Então, pensando aqui no xy, ele vai ter 4 possibilidades só, né? Ou ele é 1,1, ou ele é 1,2, ou ele é 2,3, ou ele é 2,4, né? Você já tem 2 de joint entropy, tá? E daí a informação mútua entre x e o y. A informação mútua é 1, né? Que é o quê? É a entropia do x, né? Que era 1, mais a entropia do y,
daí deu 3, né? Esse aqui era 1 e esse aqui era 2. E agora subtrai a entropia a joint entropy. Está errado. Joint entropy, que é 2 também. Ou seja, você tem a informação mútua que deu 1. Está aqui, mutual information deu 1. Aí depois você pode computar também aquela parte da incerteza, né? A condicional. Do x, do x dado o y. Se você já deu o y, né? Você sabe qual que é o tipo de meio de transporte, você já sabe com certeza se era sol ou se era chuva. Né? Ou seja, qual que é a entropia de sol e chuva, se eu já sei qual que é o meio de transporte. É 0, né? Se ele foi 3 ou 4, eu já jogo para 2. Se for 1 ou 2, eu já jogo para 1. Né? Então, isso aqui é 0. Não tem nada de incerteza sobre o clima. Né? Se você já sabe qual que é o meio de transporte. Né? E a mesma coisa, e aqui vai dar outra coisa, né? O y dado x, né? Seria esse outro pedaço aqui azul, sei lá, qualquer minguante, qualquer crescente, né? Essa que está em azul aqui, né? E daí é o y dado x, né? Então, se você sabe o y, não, qual que é a entropia do y se você já deu o x, né? Se você já deu o x, você reduziu um pouco a incerteza, né? Ó, se for 1, eu tenho certeza que ele vai usar esse ou esse. Se for 2, eu tenho certeza que ele vai usar isso ou esse. Né? Então, daquela entropia condicional original, que era de 2, você só sabendo o x, sabendo aquela informação mútua ali, né, você já vai ter um conditional entropy de 1. Tá? Bonitinho, né? Bonitinho. Fechou? Deu para entender o que é cada um desses aqui? Opa! Deu para entender cada um desses aqui numa boa? Qual que é a lógica do entropia? Sim? É intuitivo, né? É intuitivo. É intuitivo e serve para tudo. Serve para tudo. É bem legal isso. E beleza. E você consegue também usando... Pode fazer um bootstrap das nossas medidas de entropia ou medidas de informação. Né? Então, mantendo a relação, fazendo a amostragem com reposição, você consegue calcular uma incerteza da sua entropia. A sua estatística agora vai ser o quê? A entropia, ou a informação mútua, ou a entropia condicional, o que você quiser. Né? E você vai saber qual que é a incerteza daquela sua medida fazendo o seu bootstrap. Tá? Você consegue computar um intervalo de confiança da sua entropia, ou um intervalo de confiança da sua informação mútua. E você pode olhar o quanto que a sua medida ela difere de uma distribuição nula, né? Quando você pode quebrar a relação entre sol e chuva, e o tipo de carro, lá, o tipo de veículo, né? O tipo de meio de transporte, e você pode, quebrando essa relação, você espera que a informação mútua seja 0, né? Só que às vezes, pelo acaso, ele pode dar mais informação mútua, e vai dar, né? Aparece ao acaso informação. E você pode construir essa distribuição nula pela permutação. Então, quais seriam, pelo puro acaso, quais seriam os valores de entropia ou de informação mútua que eu esperaria encontrar, né? Não, de entropia não dá, né? Porque entropia não tem para entropia você tem que usar sempre bootstrap, né? Para entropia você tem que usar sempre bootstrap, porque não tem relação, é só um vetor, né? Mas quando você está trabalhando com informação mútua, que é entre uma coisa e outra, né? Você pode quebrar a relação entre um e o outro e construir a distribuição nula e ver onde caiu a sua informação mútua observada em relação à informação mútua ao acaso, né? Então, é a chave mestra usado com a chave mestra, né? Então, agora você tem a informação mútua para trabalhar com as suas coisas, você tendo informação mútua e bootstrap, permutação, você consegue usar qualquer coisa, você consegue quantificar qualquer coisa, achar qualquer relação. Tá? Isso aqui é muito bacana. Tá? E beleza, esse aqui era isso aqui é o que eu queria falar nesse primeiro momento aqui. Tá? Só que o tema da aula aqui era informação de Fisher e de Shannon. Tá? Informação de Fisher e de Shannon, expliquei os dois. Na análise de tomada de decisão. Tá? Você pode até falar que é uma tomada de decisão, né? Escutei o som, daí eu fiz uma tomada de decisão perceptual, eu acho que veio dali, né? Ou, eu fiz uma tomada de decisão, eu prevejo que o meu xizinho vai vir daquele lugar e já faço uma resposta. Mas não é isso, quando você fala tomada de decisão,
você não está pensando nesse tipo de coisa, você está pensando numa coisa mais sofisticada, né? Por exemplo, que comida que eu vou comer hoje? São 11h36, o que eu vou pedir, né? O que eu vou cozinhar, o que eu vou pedir no cardápio, o que eu vou, né? Então é uma decisão ali, poxa, o que dá mais, o que tem mais valor para mim agora, né? Comer uma salada, comer um cachorro quente, eu escolho, né? Cada uma vai ter um valor ali. Eu gostaria de estudar esse tipo de coisa. Ou eu poderia fazer a tomada de decisão em relação a casamento. Devo casar ou não com essa pessoa? Eu escolho a Maria, a Joana, ou, né? Você faz qual que é o valor de cada um dessas pessoas ali e definir com quem você casa, né? Ou se decidir se é culpado ou não, né? Tenho evidência suficiente, tenho evidência suficiente para condenar ou para absolver, né? Ou decisão do tipo, invisto mais, tiro o meu dinheiro de lá, o que eu faço, né? Então, esse tipo de coisa que se pensa geralmente como tomada de decisão, né? E eu não consigo trabalhar com nada disso, né? Eu gosto dessas coisas experimentais que eu consigo controlar bem bonitinho o que o cara está fazendo, tá? E eu vou tentar fazer uma aproximação disso a partir de um joguinho de loteria, tá? Um joguinho de Mega Sena, tá? Esse é um exemplo que eu já dei numa disciplina que eu dou lá da Neuro, uma específica da Neuro, que é uma disciplina de neuroetologia, né? Comportamento animal e neurociências, tá? Esse aqui é o link da aula, é bem legalzinha essa aula, e eu explico os fundamentos disso, de tomar as decisão, papapá. E lá eu fiz uma propostinha de experimento, tá? E agora eu estou tentando implementar, estou querendo tocar esse experimento em algum momento, fazer alguma coisa de tomar de decisão em neuroeconomia, e eu pensei, esse é o experimento mais simples possível, e que simples o suficiente para depois conseguir fazer medidas de neuro, né? Então, registrar potencial elétrico, aplicar para ratinhos ali, e conseguir mudar essa tarefa para conseguir ser usada em ratinhos, né? Que daí dá para fazer um monte de manipulação diferente, tá? E o joguinho aqui, o que é? Eu vou ter uma quantidade de dinheiro, tá? E daí isso aqui é uma tela, a tela de pausa, né? Uma tela de instrução de pausa. Aí eu aperto a barrinha de espaço para começar o meu experimento, começar a minha aposta. Aí eu posso fazer duas coisas: ou fugir, se eu apertar para a esquerda eu fujo, né? Então eu falo, não vou apostar, né? Ou apertar da direita, eu aposto, tá? Se eu fujo, eu nem perco nem eu ganho, né? Então tem lá a Mega Sena, tem um custo para jogar na Mega Sena, eu tenho que pagar uma graninha ali para a lotérica, né? E para conseguir apostar, né? E eu tenho um prêmio, tá? Então meu prêmio ali seria R$50. Eu gasto R$50, mas eu tenho um prêmio eu gasto R$2,50, mas eu tenho um prêmio de R$50, tá? E eu tenho o meu dinheiro, eu tenho o número de apostas que eu vou poder fazer ainda, né? E a chance que eu tenho de ganhar nessa loteria, tá? E eu queria saber, poxa, como é que eu manipulo todas essas coisas juntas? Quanto dinheiro eu tenho? Quanto tempo eu já fiz? Qual que é o custo da minha aposta? Qual que é o prêmio? Qual que é a chance? Como que eu faço essas computações todas meio de forma automática, né? Eu dei aqui um tempinho para o cara fazer. Para esse primeiro exemplo que eu criei aqui, eu estou dando 10 segundos para o cara responder. Mas a ideia é que seja mais rápido que isso, né? Que o cara tenha segundos para responder ali. É só para, olha, eu quero acessar o jeito que você pensa, que você faz, você toma a sua decisão de forma super rápida ali, né? Tá aqui o quanto custa, tá aqui o seu prêmio, tá aí a sua chance, tá aí o seu dinheiro. Escolhe. E aí, você vai ou não vai? Esquerda ou direita, né? Foge ou aposta, né? E é isso que eu fiz aqui. Eu fiz um programinha. Isso aqui é um programinha de verdade. Eu preparei aqui no fim de semana, viu? Quarentena é legal, você fica gastando seu tempo fazendo joguinhos, tá? E tá aqui o joguinho, vamos ver. Vou começar agora, tá? Aposta 1 de 80, tá? Eu tenho R$25. E, vamos lá, aperto a barra de espaço. E agora eu posso... Ih, isso aqui não devia estar aqui. Deixa eu... Tá, esse aqui é o prêmio, tá? Apareceu essa desgraça na frente aqui. Fazer o quê? E meu prêmio, eu já vai ser lento já. R$25, 5 chances de ganhar 5%.
Ah, sei lá se eu quero ou não quero. Eu quero. Tá. Sei lá o que ele fez. Ele nem mudou, né? Ele achou que eu fui muito lento, então ele nem gastou o meu dinheiro. Ele ignorou minha tentativa. Vou tentar de novo. 25, 20 reais? Não, não quero. Não apostei, apertei esquerda. Aqui, 5, também não vou. Pouco dinheiro. Aqui, opa, aqui eu vou. Ih, perdi. Então eu tinha 25 reais, agora eu fiquei com 22,50. Tentar de novo. Aqui eu não vou. Aqui eu vou, opa, 200 reais. Sim, perdi de novo, droga. Não. Vai. Só perco, droga. Enfim. Só perco. Oh, miséria. Não quero. Agora eu quero. Também não vou. Enfim. Aí eu vou nessa, né? Eu posso ficar brincando aqui. É bem divertido. Se quiser, você tem que ter uma MATLAB pra conseguir brincar dessa porcaria. E... não. Enfim, última vez. Tá. Perdi. Eu vou ficar postando até ganhar, vai. Só perde. Alguma vez tem que ganhar, vai. Tô tomando uma decisão besta aqui. Já tô devendo dinheiro pra MATLAB já. Tá. Às vezes é azar, né? Aê, ganhei uma. Tá, saí com 5 reais. Pronto, vou sair agora que eu ganhei. E eu não quero mais fazer. Tô traumatizado. Tchau. Tchau, joguinho MATLAB. Tá? E... tá, eu fiz isso aqui sério. Depois, num outro momento eu fiz isso aqui sério, né? E é esse tipo de coisa. Eu quero avaliar como que... eu fiz essas mesmas apostas numa outra jogada aqui. Eu quero saber como que... queria analisar isso usando informação, né? E daí aqui tá o dado, né? O dado tá nesse... deixa eu zerar aqui. Eu só quero ficar com essas funções. Vou zerar tudo para ficar só com as funções do Winel. Tá. Não, eu rodei demais. É até aqui só. Tá. Então tem aqui minhas funções. E eu vou pegar o dado. Tá? Aí o temp aqui, que é o dado lá. Então, para aquele prêmio, para aquela chance, se eu apostei ou não apostei. Tá? Tem lá minhas 80 tentativas. O que eu fiz em cada vez delas. Tá? E tenho lá, eu vou pegar cada uma delas e vou colocar num vetorzinho. Prêmio, qual foi o prêmio? Qual foi a chance que estava escrito na tela? E minha aposta, né? Se eu apostei ou não apostei. Tá? E eu posso computar a entropia de cada um deles. Entropia de apostar ou não apostar. Ó, eu aposto e não aposto 50-50. Né? E o prêmio, a entropia do prêmio, né? Então, para aqueles... eu tenho os prêmios vão de 20 a 200 reais, né? E a entropia desse prêmio é de 2,28 bit. E da chance, né? Então tem as 0,1, 0,5, 0,10 e 0,20. Né? Então assim, tem esses 4 valores. Aí a entropia disso é 1,97. Tá? E agora eu consigo ver se eu tenho informação mútua entre prêmio e apostar. Eu quero saber se, poxa, dependendo do prêmio, você aposta ou não dependendo do prêmio? Eu espero que sim, né? Pô, quando tem mais dinheiro, eu aposto, né? Eu usava essa informação e dava 0,2 bit. Ou seja, se eu sei qual que é o prêmio, eu reduzo a minha entropia de apostar é 0,99, né? Quase 1, é 1, né? Sabendo qual que era o prêmio, eu consigo reduzir a incerteza para em 0,20 bit, né? Ou seja, vai para 0,08, né? Então, um pouquinho da minha decisão sobre apostar, eu tirei do valor que dava ali.
e eu consigo ver também se tem a chance, né? Eu também imagino que tenha alguma relação, porque quando a chance era alta, a probabilidade ali de ganhar a coisa era grande, eu apostava mais do que o outro, né? E vamos ver. Então, eu reduzo mais 0,15, né? Então, se eu pegasse aqui, eu reduzo 0,20, porque eu sei qual que era o prêmio. Sabendo o prêmio, eu reduzo 0,20. Sabendo qual que era a chance, eu reduzo 0,15, tá? Então, eu consigo até olhar se a soma dos dois seria 0,35, né? Então, se eu não tivesse interação entre uma coisa e a outra, mas se eu tiver interação, né, ou seja, se as coisas têm uma sinergia, né, se o prêmio junto com a chance, se o prêmio é grande, a chance é grande, eu vou com muita certeza, né, por exemplo isso. Aí eu consigo ver se tem alguma sinergia. Se der 0,35 aqui, se der 0,35 eu vou dizer que eles são independentes, né, que eu não consigo integrar as informações. Mas se der, eu vou dizer que integra. Tá, e deu 0,78. Muito maior que o 0,35, né? Então, isso aqui mais isso aqui... Não. A entropia do prêmio com apostor mais a entropia da chance com apostor. Isso aqui deu 0,36, né? Só que a hora que eu pego as duas coisas juntas, o prêmio junto com a chance dá 0,78. Ou seja, eu estou integrando as duas coisas, né? Tanto o prêmio quanto a chance, né? A probabilidade ali. Né? E é com essas duas coisas em conjunto que eu tomo uma decisão de apostar ou não. Tá? Tanto que dá 0,78 ali. É claro que eu não fiz a inferência ainda, eu não fiz os bootstrap aí para saber se isso aqui é ao acaso, né? Mas eu diria ali que eu tenho, olhando assim do jeito que a coisa tá, eu diria que eu integro as duas coisas, tá? E eu vou fazer só um exemplozinho aqui da informação mútua com permutação, tá? Então eu vou chamar o x de prêmio, né? Então eu tenho prêmio, chance e prêmio junto com chance. Vamos falar só para o prêmio primeiro. O meu x vai ser prêmio, tá? E aqui o apostou, né? E vamos olhar lá qual que é a informação mútua, era 0,2. Eu vou fazer a permutação agora, né? Então eu vou amostrar os meus prêmios com... eu vou reorganizar, né? Eu tenho esses prêmios desse jeito, né? E eu vou fazer aqui um sample do tamanho dele, ou seja, eu vou embaralhar. Quebrei a relação, né? E vou computar a informação entre os meus prêmios permutados com o meu y, que é a minha decisão de apostar ou não apostar. E vou ter aqui, então, o meu vetor de informação mútua ao acaso, né? Informação mútua ao acaso. E está ali meu histograma. Vamos ver. Eita. Roda aí meu histograma. Tá? Essa é a informação mútua ao acaso, né? Que vai de 0 até 0,2. Né? Então eu tenho uma determinada... ao acaso eu encontraria coisas como essa. Vamos ver onde que está o real meu, né? O meu real deu ali. Tá? E daí eu posso computar qual que foi o p-valor, né? Qual que é a chance de ter uma informação mútua permutada maior ou igual à minha informação mútua real, né? E deu 0? Tá errado. Não parece. Minha informação real deu 0,2. Qual que é a média disso? Não, tá errado isso aqui, não tem? Tá caindo no meio? Qual que é a soma disso? 0. Minha informação mútua permutada. Vou fazer um plot do sorte disso. Do MI permutado. Tá, ele cai até 0,2. Qual que é o Mutual Information real? Ah, é problema de escala. Entendi o problema. Tá. Tá, bobagem aqui. Eu tenho que definir um xval, sei lá. Xval. Que é isso? Xval. Esse aqui vai ser o range do xval. Né? Com xlim, que vai ser o range... Não, esse aqui vai ser o próprio xval. Esses são cada categoria do meu histograma. E o meu
limites no x é o range do meu xval. Tá? E eu tenho que fazer... Eles não estavam na mesma escala. O R tem essas maldades com a gente. De ele plotar uma coisa com a outra. Você não tem que tomar cuidado com as escalas. Tá. Desenhou meu histograma. Ah, tá ali, ó. Agora caiu fora, né? Tá. Aí meu p-valor deu 0. Tá bom, meu p-valor deu 0. Beleza. Então, eu tenho... Isso aqui é minha informação ao acaso. A informação que eu tive, né, do prêmio foi 0,2. Ou seja, está para fora da minha distribuição ao acaso. Né? Ou seja, eu uso a informação do prêmio, com certeza. Né? Tá? E eu posso trocar aqui agora. Quero colocar chance. E rodar a mesma coisa. X é chance. Agora. E tá gerando aí o gráfico. Bora, bora. Tá. Então eu uso a chance com certeza também. Né? E agora eu vou olhar quando eu uso as duas coisas ao mesmo tempo. Né? O prêmio e a chance ao mesmo tempo. Quando eu uso as duas coisas ao mesmo tempo... Bom, vai dar mais, né? Se cada isolado já dava, junto vai dar mais ainda. Né? E dava até aquela sinergia. Né? Você vê como a distribuição do acaso... E olha só onde foi, né? Qual que é a informação mútua quando eu uso quando eu uso os dois, né? O prêmio e o prêmio. Eu tenho dois preditores, né? O prêmio e a chance. Né? Quando eu uso os dois ao mesmo tempo, pum, aí eu consigo definir muito bem quando eu aposto ou quando não aposto. Né? E é claro que isso aí, a primeira coisa que eu devia ter feito era olhar o dado bruto, né? Então, eu já estou vendo ali que dá tudo maior. Eu fiz inferência, brinquei com as coisas ali, vi que está maior que o acaso, né? Mas eu devia olhar os dados, né? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é se apostou ou não apostou. Eu botei só um ruidinho branco, um ruidinho só para não ficar monte. Se eu fizesse só isso aqui, ia ficar feio, né? Se eu fizesse só isso aqui, né? Deixa eu só... Eu não ia conseguir rodar, ver nada, né? Eu teria lá apostou 0 ou apostou 1 para relação aos prêmios. Né? Eu não consigo ver densidades de pontos. Né? Então eu coloco, eu ponho um ruidinho ali só para ele ficar, não ficar 1 exatamente, vai ficar 1 mais ou menos alguma coisa. Né? Para o plot não faz diferença nenhuma. Né? A gente já tinha feito isso. Né? Então dá para ver ali, quando o prêmio é baixo, eu tendo a não apostar 0. Quando o prêmio é alto, eu tendo a apostar bastante. Tá? Mas ainda é a relação bem feia. Né? Vamos olhar ali agora para a chance. Né? Quando a chance é alta, eu tendo a apostar mais. Quando a chance é baixa, eu tendo a apostar menos. Mas tem todo um joguinho no meio aí. E agora eu vou olhar aqui a previsão dada pela multiplicação dos dois. Né? Que no fundo eu imagino que seja uma coisa como essa. Né? Inclusive na aula lá, na aula que tem aqui, eu falo, poxa, vamos tentar fazer a modelagem disso, vamos fazer pela função utilidade, né, que seja multiplicar o prêmio pela probabilidade, né? Então eu espero que seja uma coisa como essa. Eu pelo menos fiz a tarefa meio pensando nisso, né? Eu quero melhorar o meu desempenho, né? Tá? E daí eu vejo ali, quando eu pego o prêmio multiplicado pela chance, né, que seria o valor esperado de dinheiro naquela tentativa, né? E daí eu comparava com o 2,5, né? Se desse mais do que 2,5, eu mandava ver. Né? Então tá lá o meu 2,5, e dá pra ver que quando deu mais do que 2,5, eu sempre aposto, né? De vez em quando aqui eu aposto também, né? Não sou totalmente racional. Né? Na real, era lá no final do jogo, eu comecei a apostar toda vez também. Né? Falei, tá acabando aqui, eu quero apostar toda vez. Né? Então... Beleza, então vimos aqui que a gente consegue usar informação mútua para saber um monte de detalhes ali, né? E para trabalhar com a tomada de decisão. E esse foi o plano, né? Então, dessa aula, usar informação de Fisher e de Shannon dentro de todos esses contextos aqui. Tá? E o legal do Fisher, eu estava falando que a informação de Shannon é poderosa, a informação do Fisher ela é meio chatinha, né? Que ela só funciona para funções deriváveis, né? Tanto a sua média quanto o seu desvio padrão tem que ser contínuo e derivável. Se você tiver qualquer descontinuidade, já era, né? Você não consegue trabalhar com essa função.
tá? E você não consegue usar a informação do Fisher, né? Mas a do Shannon, ela funciona para dado categórico, tá? Funciona super bem. E e também tem a adaptação para contínuo. Ao invés de colocar somatório, você bota uma integral ali e manda ver, né? Trabalha do mesmo jeito. Então dá para trabalhar tanto com contínuo quanto com discreto, né? Com informação de Shannon. É bem legal. E nesse caso aqui já era tudo dado discretizado, né? Era muito, muito baba, né? Então a gente já encaixou ali, né? Eu uso muito a função Shannon, mesmo quando o dado é contínuo. O que eu faço? Eu gosto dessa interpretação de codificação. Então muitas vezes eu sempre trabalho, na verdade, com informação de Shannon discretizado. Então às vezes eu tenho medidas contínuas, mas daí eu categorizo elas, né? Então, eu tenho lá dinheiros, né? Sei lá, qualquer coisa, comportamento, tal coisa, taxa de disparo, né? O que eu faço é categorizar e falo, ó, valores baixos, valores médios, né? Ou tá abaixo do primeiro quartil, tá entre o quartil 1 e o quartil 2, tá entre o quartil 1 e a mediana, né? Tá entre a mediana e o quartil 3, tá entre o quartil 3 e o valor máximo, né? Eu categorizo então nesses níveis e uso informação mútua categórica também, né? Sei que dá para usar como integral, mas eu nunca usei, né? Eu sempre uso quando ela é categorizada. Então eu pego qualquer coisa, quando já está discreto, perfeito, uso dado discreto mesmo. Quando tem dado contínuo, eu discretizo eles em bins, né? Mas funciona muito bem e estou publicando desse jeito, funciona, né? As pessoas aceitam esse tipo de coisa e meus pares estão achando que é uma coisa interessante. Tá? E o que é legal da informação de Shannon é que ela substitui todas as coisas que a gente viu na inferência. Tudo. Você quer brincar lá com diferença de média, diferença teste T, se você faz essas categorizações, a nova, que quadrado, você só tem sempre querendo buscar, quando você está fazendo um teste T de diferença entre médias, você tem lá o preditor que é 1 e 2, grupo 1, grupo 2, e você tem suas medidas. Daí você só categoriza suas medidas e joga informação de Shannon, né? A nova é a mesma coisa. Você vai ter lá quantos preditores? Você tem lá o que a gente usava como preditor, era a dieta, o exercício e a perda de peso. Você vai ter o preditor 1, preditor 2 e a sua medida. E joga lá no Fisher Information, no Mutual Information, da mesma forma que a gente fez ali com prêmio, chance e se apostou ou não apostou, né? No final é tudo a mesma coisa, né? Então é a chave. E quando você tem o permutação, o bootstrap, os métodos de amostragem junto com o Mutual Information, você envelopou o curso todo de inferência. Você faz qualquer tipo de coisa com tranquilidade. Você precisa dessas ferramentas. Essas são as chaves mestras, né? Para tudo que se faz em análise de dados. Você consegue substituir por tudo. Tá? Que quadrado, né? O que quadrado é a contagem, né? O que a gente fazia lá era você vai ter, você quer ver se tem independência, né? Era republicano, quero saber se era republicano, democrata, querendo prever se é homem ou mulher, né? Ou o contrário. Você calcula o Mutual Information, você já resolveu ali se tem independência ou não, se você tem informação de um carregado no outro, né? Ou seja, é lindo e super prático, tá? Como a informação de Shannon se relaciona com a do Fisher? Dá para relacionar? Dá para relacionar. Eu não sei fazer a conta, não sei fazer isso, mas o que o Fisher o Fisher está fazendo é olhar sobreposição, né? Deixa eu botar num que tenha o que ele está vendo é sobreposição, colocando desvio padrão, e o que ele está vendo é separação, né? Separação entre médias ali, dada pela derivada da média, né? Ou seja, é uma medida de separação junto com uma medida de junção, né? E o Fisher Information, o Mutual Information, ele pega isso também, ele vê quanto que aqueles estados, se eles são exclusivos, né? Se do clima ele vai só para aquele esporte, ou se ele vai para um lado e para o outro ao mesmo tempo, né? Então ele tem os aspectos de junção e de separação. Dá para fazer. Esse aqui é mais geral.
Lá naquele negócio que você fez dos neurônios, se, por exemplo, você tivesse calculado a informação de Shannon no lugar da de Fisher, daria o mesmo resultado? Eu não fiz desse jeito porque eu achei que era mais razoável trabalhar com uma medida contínua, né? O Fisher Information ele é perfeito para trabalhar com contínuo. Eu nunca trabalhei com o Mutual Information contínuo, com a integral ali. Eu teria que fazer para ver, mas a princípio é a mesma coisa, cara. A princípio vai dar equivalente. Só que é a ferramenta tradicional para se usar medidas contínuas. Mas é uma coisa que eu tenho que testar. A princípio é a mesma coisa. A princípio eu diria que é a mesma coisa, mas eu nunca fiz, né? Eu nunca fiz. E é isso. Então conseguimos aqui envelopar o curso de um jeito interessante aí, com informação de Fisher relacionando com tudo. Tá? E matamos mais uma aula aqui. Essa aula aqui ela é tão geral que eu até penso em colocar ela como dentro da ementa, né? Nos anos anteriores eu botei ela dentro da ementa, mas eu achei que ela, como eu uso muitos exemplos de coisas minhas ali, eu achei que ficaria meio chato e combinava mais com essa parte de problemas. Mas é uma coisa que não está na ementa porque não colocaram na ementa dessa disciplina, né? Tradicionalmente não se trata de informação mútua no curso de inferência estatística introdutório. Mas deveria, porque é uma ferramenta bruta demais, muito boa. Tá? E é isso. Aí matamos aqui a primeira aula da semana 12. Depois, na quinta-feira, vai ter a Darin. E depois, na outra semana, vai ter o Claudinei, né? O Claudinei também vai fazer live, né? A Darin vai gravar um vídeo e eu vou disponibilizar para vocês na quinta-feira. Já o Claudinei ele vai fazer uma live também, né? E só se liga que daí aqui vai ser a semana de reposição, né? Então a semana de reposição, as aulas não vão ser na segunda e na quinta como habitual. Vai ser na terça-feira, segundo horário. Ou seja, se liga aqui principalmente para o dia 27, que o Claudinei vai estar aqui. E ele ele é professor nosso aqui da FABC, mas ele tá com dispensa, né? Ele está fazendo o pós-doc dele lá em Londres, né? E ele vai participar aqui mostrando as coisas que ele está fazendo lá para a gente, né? Usando essas ferramentas de inferência causal, tá? Então, legal. Nem sei o que é isso, só achei super interessante, né? Inferência causal, a gente fica sempre vendo associação não causal, né? Aqui, de alguma forma, eles conseguiram construir uma ferramenta para fazer inferências causais. Acho que vai ser super legal, vale muito a pena. Isso aqui, a definição de tamanho amostral, é a ferramenta aí que um monte de gente tem que usar o tempo todo, né? Então, para quem trabalha na neuro, que trabalha com animais, na hora que você faz o pedido para o comitê de ética, você tem que falar quantos bichos você vai usar, né? Qual o tamanho de efeito que você espera? Você está usando a coisa ali, o N adequado para conseguir pegar, para conseguir achar seu efeito? Qual que é o seu alfa? Qual que é o seu beta? Né? Fazer a brincadeirinha toda ali, né? Para tomar decisão. Né? E isso para comitê de ética tanto de humanos quanto para ratos, né? Para roedores. Né? Então, para o comitê de ética para pesquisa em animais, eles pedem o N, o N amostral planejado. Para humanos também se pede o N amostral planejado, né? E então é uma coisa bem útil e bem dentro do uso aí, né? Um problema do dia a dia de quem está fazendo pesquisa, né? Ou quantas pessoas, para quem quer fazer pesquisa de opinião, quantas pessoas eu tenho que avaliar para conseguir ter minha coisa. Ou seja, é uma ferramenta super geral também, essa definição do tamanho amostral. Tá? Daí a gente fecha essas as aulas de problema. E depois tem na semana seguinte, né, na terça, só o fechamento, né, que vai ser uma discussão, fechamento da disciplina, uma discussão de alguns detalhes ali, de avaliação. Quero que vocês me deem o feedback aí do que vocês acharam desse curso, e eu vou pedir os elementos todos para vocês. E só lembrando que na semana que vem já tem que entregar o vídeo completo, né, tá acabando a disciplina aqui, me entrega o vídeo completo que eu subo para o YouTube, né, vai ficar tudo num canal de divulgação científica lá, que já tem os vídeos da neuroetologia lá dos alunos, e agora eu vou colocar também os vídeos de divulgação científica do pessoal da estatística. Tá? É isso aí. Então, nessa semana aqui eu não vou encontrar vocês, né, que é só um vídeo gravado, mas na gravação da aula do Claudinei eu vou estar lá, eu vou estar com certeza. E depois dando fechamento também. Tá? E é isso aí. Então, se liga aí no resto
no resto do curso, nos cronogramas e nas entregas.